Começa, a partir de agora, o seu devocional diário. Bem-vindo ao devocional diário Palavra e Oração. Eu sou o Arley Ribeiro e vamos ministrar a palavra de Deus nesse dia. E a palavra que vamos ministrar é o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo de número 12. A palavra assim diz: E, sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Amém. Esse é um texto do contexto da história dos 3 reis que foram ter com Herodes. E estes homens foram avisados por revelação divina, em sonho, para que não voltassem para junto de Herodes e para que fossem direto por outro caminho, o caminho que os levaria à sua terra. Meus irmãos, a revelação de Deus é uma bênção para aqueles que creem. Deus pode falar conosco em sonhos? Sim, Ele pode. Deus pode falar conosco em visões? Sim, Ele pode. Mas isso são áreas incomuns de Deus falar. Por quê? Porque Deus fala conosco por meio da palavra, por meio da sua palavra. A revelação, ela pode nos trazer ou nos fazer mudar de direção e nos conduzir pelo caminho certo, quando nós ouvimos a Deus. Contudo, há um engano em pensar que a revelação de Deus é somente algo sobrenatural, ou seja, que somente acontece em sonhos ou em visões. Não. A revelação de Deus, ela é objetiva na sua palavra, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é Deus revelado. É a revelação de Deus para mim e para você. Não precisamos a todo instante e em toda situação esperar uma resposta divina, uma resposta que vem em sonhos ou de alguém vir e trazer a nós uma palavra. Não, a palavra já nos foi dada, é a Bíblia. É nela que nós encontramos a resposta para todas as questões que nós cotidianamente somos colocados a tomar algum tipo de decisão. A Bíblia é a revelação de Deus e ela contém a direção certa para cada um de nós, para o nosso caminhar com Cristo, para as decisões importantes de nossa vida pessoal ou de nossa vida em família. Por isso, meus irmãos, diante de uma situação onde precisamos tomar uma decisão importante, o melhor que temos a fazer é buscar na Bíblia o entendimento necessário para fazer as escolhas certas, porque uma escolha errada pode trazer perda, pode trazer dor ou pode trazer dano. Você é uma pessoa que teme a Deus? Se a sua resposta for sim, eu temo a Deus, então o Salmos 25, versículo 12 diz: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Isto aqui é uma promessa de Deus. Deus há de instruir a todo homem, a toda pessoa que o teme. E o que é temer a Deus? Obedecê-lo, respeitá-lo, segui-lo. Isso é temer ao Senhor, saber quem Ele é e ser uma pessoa reverente diante da sua presença. Todos aqueles que temem ao Senhor, Ele é bem taxativo. Ele instruirá o caminho que deve escolher. É Deus que nos mostra o caminho. É Ele que nos instrui o caminho. Pastor, mas como que eu vou saber que é um caminho de Deus quando aquilo que você escolher caminha de acordo com a vontade de Deus? E aonde ela está? No seu coração? Não. Diante dos seus olhos? Não. Ela está na palavra, na Bíblia. Porque os homens, eles têm grande relutância em ler a Bíblia, porque a Bíblia apresenta a eles um outro caminho,
um caminho diferente do caminho que eles escolheram para si. Por que há tanta relutância quanto à palavra de Deus? Porque a palavra de Deus traz uma escolha, instrui a uma escolha, e nem sempre as escolhas que Deus coloca em nossos corações por meio da palavra agrada àquele que ouve. Somente aquele que teme a Deus. Assim como Abraão, para qualquer outro do tempo de Abraão, ainda se chamava Abrão, Deus dizer: vá pelo deserto e no caminho, e durante a sua caminhada eu vou te mostrar o caminho. Quem em sã consciência faria isso? Ninguém faria isso, exceto o homem que temia a Deus. E este homem era Abrão. Então, pela fé, ele peregrinou pelo deserto, porque ele creu na direção de Deus. Ali, divinamente, ele recebeu uma revelação. Por quê? Porque não havia a palavra escrita. Não havia a palavra como hoje nós a temos em nossas mãos. Então, Abraão foi chamado de o pai da fé, porque ele creu sem ter a Bíblia, ele creu sem ter qualquer pessoa que pudesse ensiná-lo a isto. Ele creu em Deus de todo o seu coração, e isso lhe foi imputado para a justiça. Assim também Deus espera que nós venhamos a crer nele. Porém, hoje temos a palavra. A palavra de Deus, ela nos mostra, pelo menos, a direção que não devemos seguir, que é a direção contrária ao querer de Deus. Para outras coisas afins de cunho pessoal ou de cunho familiar, é orando ao Senhor e buscando dele a instrução, porque ele prometeu ao homem que o teme, ele instruirá este homem no caminho que deve escolher. Mas ouça o que eu vou dizer também: Deus jamais vai escolher para você. Ele vai te instruir no caminho, mas ele não vai tomar a decisão de seguir este caminho por você. É a sua fé. É você crer em Deus ou você não crer em Deus. O certo é que a Bíblia é a revelação de Deus, e nela nós encontramos o entendimento necessário para fazermos as escolhas certas. É o que diz a Bíblia. Se você estiver disposto a ouvir a Deus, então você vai ter a condição de fazer as escolhas certas na sua vida. Não fique buscando apenas revelações, porque de tanto as pessoas ficar buscando, em especial igrejas que se auto-intitulam serem igrejas de revelação, que Deus vai falar, que Deus mandou dizer, toma cuidado com isto. Porque nas Sagradas Escrituras, Deus fala com você, ou na pregação da palavra, por meio do sacerdote na igreja. Olhe para a Bíblia, olhe para Deus, ore, tema o Senhor, e Ele vai te instruir nas escolhas que você deve fazer. Mas não vai escolher por você, é sua decisão. Em nome do Senhor Jesus, eu te entrego esta palavra, e nesse momento, eu oro por você. Soberano Deus, amado, querido Pai, em nome do Senhor Jesus, graças eu te dou. E como não daria? O Senhor é bom, o tempo todo o Senhor é bom, e as suas misericórdias, ó Pai, duram para sempre. Senhor, o motivo de estar aqui ministrando esta palavra é porque o Senhor me instruiu naquilo que eu deveria escolher, e eu escolhi segui-lo, eu escolhi servi-lo, apesar de saber que sou indigno, apesar de saber que não deveria estar aqui diante de um microfone, muito mais diante das tuas ovelhas, da tua igreja. Mas porque creio na graça, eu creio na direção do Senhor, e assim também eu oro, para que esse ouvinte também creia no Senhor, como diz as Escrituras. Que tenha temor em seus corações, meu Pai,
Ó Deus, instrua eles o caminho que devem escolher. Mostre para eles, revele aos seus corações, revele no mais profundo da alma, no espírito, a tua vontade. E assim, aqueles que te temem, Senhor, te seguirão. Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus por suas vidas, e que eles tenham calma e tenham fé no Senhor. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. E graças a Deus. Amém. Chegamos aqui ao final do nosso devocional. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva. youtube.com/palavra e oração e ative o sino das notificações. Compartilhe a palavra. Seja um instrumento de Deus. Deus te abençoe. Palavra e oração.